Composição do ovo. O ovo é composto por 56,9% de clara, 33,8% de gema e 10,9% de casca. Na clara, sendo a maior porção, o que mais se destaca são a composição de proteínas, onde a mesma representa 10% da composição da clara. Já na gema, a quantidade de proteínas representa 16%. E na casca, isso representa 3,8%. Na casca, o que mais se destaca são a composição de minerais, sendo 95%, e o que mais se destaca é o cálcio. Referente à clara é composta por diversas proteínas, mas a que mais tem expressão é a ovo-albumina, que representa 57%. São uma fosfoglicoproteína. São proteínas que favorecem a formação de espumas, juntamente com a ovoglobulina, G1, G2 e G3. São então as proteínas que dão maior característica à clara, pois na utilização da clara na indústria de alimento, busca-se a formação de espuma para que se incorpore ar nas misturas. Então, essas são as principais proteínas que têm mais funcionalidade na indústria de alimentos referente à clara. Já a composição da gema, ela é representada por 63% de triglicerídeos, 28% de fosfolipídios e 6% de colesterol. Propriedades funcionais. Bom, temos a propriedade funcional da coagulação, que ela ocorre em 62 graus a 65, 62 para as proteínas da clara e 65 para as proteínas da gema, que é a principal propriedade funcional dela é a aglutinação, que é a propriedade utilizada para fabricar pudins, né? Que você deseja fazer aquele pudim firminho, então é a aglutinação. Já a formação de espuma é uma propriedade funcional que está relacionada à desnaturação das proteínas da clara, que é através do processo de batimento, ocorre a incorporação de ar e deixa ela assim com aquela consistência airada e bem fofinha. Já o processo as propriedades de emulsificação, que é a junção de água e gordura, ela é uma propriedade relacionada aos fosfolipídios e os triglicerídeos que compõem a gema, onde que ele age como agentes tensoativos, onde reduz as forças de interação da água e a gordura, que ocorre um processo de homogeneização da água e da gordura. Vantagens e desvantagens em relação ao ovo in natura. Bom, então, referente ao ovo inteiro ou a clara ou a gema refrigerados, as vantagens em relação ao ovo in natura é que eles são de fácil aplicação e não trazem interferência muito nas propriedades funcionais da clara e da gema. Mas a sua principal desvantagem é a suscetibilidade a ocorrer contaminações microbiológicas. Já o ovo inteiro, a clara e a gema congelados, eles têm maior tempo, como vantagem, tem maior tempo de conservação e tem sim uma estabilidade microbiológica devido a esse processo dele ser congelado. E também tem facilidade na adição de aditivos, que é utilizar sal ou açúcar, ou entre outros, para que se maximize algumas propriedades, como a formação da emulsão ou a formação da espuma. Mas como desvantagens, tem um prejuízo considerável na formação da emulsificação da gema e necessita de temperaturas muito baixas para se manter. Já o ovo inteiro, a clara ou a gema em pó,
A maior vantagem é referente ao processo de armazenamento e transporte, pois você reduz bastante o volume e facilita o transporte, não necessita de nenhuma câmara de refrigeração e tem maior vida de prateleira. Só que esse processo ele reduz em muito as propriedades funcionais, que é a reação da emulsificação e a formação de espumas. E também necessita de um processo tecnológico que é a remoção de açúcar, para que não ocorra a alteração de cor no processo lá de pasteurização e liofilização. Referente aos resíduos, o único resíduo da produção de ovo in natura, ovo pasteurizado e ovo liofilizado é a casca, mas ela tem grande utilização na indústria de alimentos. Ela pode ser utilizada como adubo, ser incorporada para alimentação animais, fabricação de giz e também pode ser utilizado como remédio, como carbonato de cálcio. Então, em si, a utilização dessa casca de ovo tem bastante fins, então não sendo um resíduo que tanto compromete a produção. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o ovo integral desidratado, tanto a gema quanto a clara. Quais são as características e algumas aplicações, né? Então, o ovo integral desidratado, ele pode ser aplicado em massas, biscoitos, bolos, pães, fazer a maionese, omeletes, tortas, entre outros produtos, que principalmente a substituição do ovo in natura. Então, qualquer produto que poderia ser feito com ovo in natura, em si pode ser realizado com esse ovo desidratado. As vantagens, né? Proporciona uma estrutura e textura melhor, facilita na utilização, pois permite misturar com outros ingredientes e também facilita o processo de armazenamento. Já a gema do ovo, ela pode ser utilizada em panetones, waffle, casquinha para sorvetes, biscoitos, bolos, entre outros. E a principal vantagem é que esses produtos necessitam apenas da gema. Então, se você utilizasse o ovo in natura, você teria que ter um subproduto, que seria a clara. Então, em si, esse mesmo poderia ser descartado, né? Já utilizando este produto, não necessita que ocorra o descarte da clara. Já a utilização da clara desidratada, ela pode ser utilizada em massas, bebidas, utilizada em suplementos alimentares. E como principal vantagem é que ela é uma excelente fonte de proteínas e também não gera subprodutos. Já o ovo integral pasteurizado ou resfriado ou congelado tem aplicações em massas, biscoitos, bolos, pães. Em si são as mesmas aplicações do ovo in natura. A vantagem, então, tem maior segurança microbiológica, então o processo de pasteurização, então ele dá maior segurança. Ele também fornece as propriedades de textura, fornece a cor e consistência. Então não tem perdas tão significativas ao se utilizar o ovo in natura para o ovo pasteurizado ou resfriado congelado. Assim, então ele só traz algumas vantagens referente à segurança alimentar. Bom, referente à clara do ovo pasteurizada, resfriada ou congelada, ela traz vantagem na questão da aplicação, que ela pode ser utilizada em suspiros, marshmallows e merengues, que são produtos que necessitam de maior incorporação de ar e volume. Que essa
vantagem sobre o produto liofilizado ou em pó, que esse processo ele reduz essas propriedades. E de vantagens, tem a vantagem de segurança microbiológica, e também é um produto que você fazer marshmallows, merengues, entre outros, são produtos que necessitam apenas da clara. Então ele tem essa vantagem de não ter esses subprodutos da utilização do ovo in natura, que seria então a gema que deveria ser descartada. Mas em si, só utiliza então a clara. Então essa é a principal vantagem.